Aí, uma conquista retumbante, a gente vê que mostrou competência desde o início, ganhou por 3-1, fez 1-0, soube segurar a pressão do Galo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Everson trabalhou bastante, fez defesas super difíceis e evitou até um placar maior do Flamengo. Um time que se refez com um novo treinador, uma nova filosofia. Ele trouxe jogadores, uniu todo mundo, resgatou o Gabigol e comemora esse título tão importante. Vale muito dinheiro, vaga na Libertadores e vale a alegria de uma nação que precisava de uma conquista com expressão. Com expressão, essa questão quando você fala de salvou a temporada, eu concordo, e até o planejamento da temporada que vem, né? A gente fala muito de... Vai chegar nessa época do ano, os clubes começam a se prepararem para a temporada que vem. Quando você tem uma Libertadores no seu caminho, o elenco você tem que reforçar, tem uma questão financeira envolvida, então o Flamengo já tem essa vaga garantida. Provavelmente daqui para o final do campeonato vão jogar um pouquinho mais tranquilo. Um primeiro tempo até equilibrado, sem muito também volume de jogo do Galo. Aí o segundo tempo o Everson acabou brilhando, porque poderia ter pelo menos 3, 4 gols aí o Flamengo no contra-ataque. Parabéns pelo título. Agora, a gente vê que o Filipe Luís, ele teve 4 jogos nessa Copa do Brasil, elimina o Corinthians e supera o Atlético Mineiro. São 2 grandes rivais. O que mudou basicamente, na sua opinião? Qual é a grande contribuição do Filipe Luís? Primeiro, a postura dos jogadores dentro do campo, que com o Tite parecia um time apático dentro de campo, sem muita vontade, sem muita entrega. Não estou falando que os jogadores estavam jogando dessa forma para derrubar o treinador, mas eu acho que quando você tem um ambiente desfavorável, acaba refletindo dentro do campo. Quando o Filipe Luís ele assume, eu lembro que quando ele assumiu aqui, a gente falou, ele assume como um interino, né? Depois veio o Marcos Braz na coletiva e confirma ele que foi uma surpresa para mim naquele momento, quando ele fala, não, o Filipe Luís vai ser o nosso treinador. Tá efetivado, é o nosso treinador. Aí me surpreendeu, e aí vem o discurso do Filipe Luís em resgatar alguns jogadores, dentre eles o Gabigol. E ele se efetivou mais ainda ganhando esse título, porque conduziu de uma maneira muito positiva a equipe, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E o Plata vai lá, faz um golaço para decretar, realmente mostrar que o Flamengo não deixava dúvidas de que merecia ser o campeão da Copa do Brasil. A gente viu a escolha pelo Michael também, deixou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mudou de novo a estratégia, o Filipe Luís. Mudou. Eu, na sexta-feira, acho que até apostei na entrada do Bruno Henrique como titular. O Michael ainda não conseguiu repetir as boas atuações da primeira passagem dele, depois desse retorno do futebol árabe. É um ataque muito, muito rápido, muito veloz, lembrando das ausências, né? Esse Flamengo, pelo menos no meio de campo para frente, teve boas ausências consideráveis. Assim, o Pedro, por exemplo, era uma delas, o artilheiro do time, jogando bem, e o Filipe Luís conseguiu controlar bem essas ausências. 2 secadores que estão tendo que ver pilhado aqui iluminado de vermelho e preto para a onda rubro-negra. Passando em Minas Gerais, Bruninho. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. Um título merecido do Flamengo, sim, o Flamengo foi melhor que o Atlético. Ontem, o momento crítico do jogo de ontem foi o início do segundo tempo, que ali ele tomou uma pressão muito forte. E num jogo de mata-mata, um detalhe às vezes muda. Se o Flamengo toma um gol ali, podia mudar o jogo. É um jogo que mexe muito com o emocional, com a maneira como o time se comporta. E ali o Felipe teve um grande mérito de colocar um terceiro zagueiro. Ali ele estabilizou a defesa quando entrou o Fabrício Bruno, e o time, com a defesa mais estabilizada, começou a sofrer menos e tinha o contra-ataque bem aberto, porque o Atlético se abriu todo. O Atlético não tinha alternativa. E muitas vezes criticam os técnicos quando não fazem assim com alterações. Eu discordo um pouco disso. Acho que às vezes os técnicos, por ter meio que essa obrigação de vamos tentar tudo, fazer assim, o time fica mais bagunçado do que estava. Às vezes é melhor você fazer 2 e manter o time organizado. Você tem mais chance de conseguir alguma coisa com o time organizado do que trocar totalmente o time. Mas aqui criou-se assim um padrão que quando o técnico perde, o próprio Felipe foi meio cornetado no jogo Fluminense porque ele não trocou os 5. Você não precisa trocar os 5. Normalmente quando você troca 5, o time vai ficar bagunçado. Porque, principalmente no momento que você precisa ganhar. Quando você está ganhando, você vai fechar um pouquinho mais, ok. Mas quando você precisa ganhar, o que você faz quando você troca os 5? Você enfia um monte de atacante, vira uma coisa totalmente aleatória. E ontem aconteceu isso com o Atlético no segundo tempo, né? O Atlético, enquanto estava mais organizado, as 2 mudanças do intervalo foram boas, ele conseguiu pressionar o Flamengo, o Felipe conseguiu responder.
E depois, quando enfiou um monte de atacante, acabou. Aí virou uma esculhambação. O Atlético tinha que contar com a sorte para achar um gol, para mudar no emocional, e ficou totalmente aberto. O Flamengo soube explorar isso muito bem. Teve várias chances de fazer gols. O time do Flamengo é um time que perde muitos gols. Isso já é uma coisa bem antiga desse time do Flamengo. E em uma delas o Plata aproveitou e matou qualquer chance de virada do Atlético Mineiro. Então o Flamengo ganhou o título merecidamente. Vai para a Libertadores, vai disputar mais uma vez desde 2017, está em todas. O Palmeiras está desde 2015, não, desde 2016, né? 15 ele ganhou a Copa do Brasil, jogou em 16. O Palmeiras ele se classificou para a 10ª Libertadores seguida, o Flamengo classificou para a 9ª, que é um padrão novo que é inédito no futebol brasileiro, de times assim que eles conseguem sempre se manter nas principais competições, porque são times mais ricos, são times que têm mais dinheiro. Nunca teve no futebol brasileiro um crescimento assim de times de maneira mais organizada. Então, por pior que seja a diretoria de futebol do Flamengo, e ela ele sempre vai brigar. Se vai ganhar ou vai perder, outra coisa. O Palmeiras é mais organizadinho, mais certinho, mais estável, ele vai sempre brigar. Então, o Flamengo mereceu e conquistou a Copa do Brasil, conseguiu aproveitar o desespero do Atlético e agora vai para o ano que vem. Ano que vem é outra história, né? Ano que vem é outro presidente, um calendário cheio de jogo, são expectativas. Isso é um problema sério no Flamengo. É muito fácil criar expectativa de que vai ganhar tudo. O Flamengo vai jogar o Mundial da FIFA lá, se tiver com 32, e vai ter gente achando que o Flamengo vai para ganhar. E isso atrapalha muito o Flamengo, mas isso é coisa para o ano que vem. Então, Bruno Prado, eu sou um. Vamos para ganhar. Isso. O Mengão tem que ir para esse Mundial. Eu já escutei teu sobe-som, Fábio Piperno. Tem que ir para ganhar. É o Mengão de Felipe Luiz. É o Mengão do Felipe Luiz. Não é o Flamengo do Tite, não. É o Flamengo do Felipe Luiz. E aí... Pode ser até do Guardiola, pois o problema é que o outro tem dinheiro árabe, o outro tem dinheiro do Catar, o outro tem... Pode ser de qualquer um. Não, já tô até vendo pilhado em Marcos Braz. Real Madrid, pode esperar a sua hora. Espera, pra falar... Eu não te chamei ainda pra falar, espera! Eu quero deixar claro que já Mauro César Pereira também vai estar com a gente. Mauro César Pereira tá chegando também para falar tudo o que ele espera desse Flamengo. Para falar o Mauro César Pereira, que eu vi dando umas cutucadas no Atlético Mineiro, lá no canal dele, porque realmente foi feio o que fez o Atlético Mineiro na entrega da taça pro Flamengo, botando musiquinha alto, não aceitou perder. Papelão.